Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribô, Haribô. Vamos hoje aqui fazer mais uma aulinha. Aulinha. Vamos escolher um verso aqui aleatoriamente no nosso Bhagavad Gita. Vamos escolher um verso aqui aleatório. Deixa eu fechar o olho. Abrimos. Opa! Verso 7. 7 é o número perfeito. Eu lembro, eu estou narrando o Chaitanya Charitamrita. Sempre que o Senhor Chaitanya, né? O Senhor Chaitanya é Krishna, é Deus, fazendo o papel de devoto aqui nesse planeta, Terra. Só que o Senhor Chaitanya, ele é Deus na emoção do amor dele, que é chamada, né, Srimati Radharani. Entende? O tamanho disso. Imagina-se o amor supremo de Deus sendo manifestado pelo próprio Krishna através da forma de Chaitanya Mahaprabhu. De modo que quando a gente está estudando essa escritura, a gente tem que observar esse personagem divino, o Senhor Chaitanya, como a expressão de Srimati Radharani. De modo que Chaitanya está sempre assim, Hari, 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 onde ele chega é Hari, Haribo, Haribo. Todo mundo que ele encontra, né, ele fala assim, cante o santo nome de Krishna, cante, adore Krishna, vá no templo adorar a Krishna, né? Então Chaitanya Mahaprabhu era Deus com essa mentalidade da maior devota dele, que é Srimati Radharani, nos mostrando, né, o grau máximo de devoção. Assim, isso é uma misericórdia, né? Essa escritura, porque nos dá a possibilidade de ver o sintoma do amor, mas não só de um amor comum, como a gente tem por Deus, mas do amor da parte feminina dele, que é manifestada como Srimati Radharani, que tem todos os sintomas de realização transcendental, de manifestação. Eles falam bhava, prema, amor puro por Deus. Quando você lê o Chaitanya Charitamrita, né, o seu amor, você aciona a faísca que é o seu amor diante desse amor que ele veio demonstrar aqui nesse mundo material. Isso é tão incrível, né? Deus se manifestando com a mentalidade do maior ou da maior devota que existe, e essa devota nada mais é do que a expansão do amor dele. Isso é muito místico, né? É absoluto. De modo que Chaitanya Mahaprabhu, ele vivia em loucura transcendental, completamente embriagado de amor por Deus, e tipo assim, ele não estava interessado em ficar filosofando ou conversando sobre assuntos mundanos. Ele descartava qualquer espécie de aproximação impura, ou qualquer coisa ou qualquer conversa que não tivesse esse teor espiritual. É muito profundo entender sobre a vida do Senhor Chaitanya com essa consciência de você ver ali naquele personagem Chaitanya a expressão de Srimati Radharani, a expressão máxima do amor supremo. A gente não pode imaginar o que é isso. O amor infinito se manifestando. E Krishna veio assim para demonstrar isso. E aí também o Senhor Chaitanya, ele vem com a missão de nos ensinar o processo espiritual para essa Kali Yuga. Enquanto ele tinha essa vivência interna de experimentar o amor de Srimati Radharani, ao mesmo tempo ele veio como uma encarnação específica de Kali Yuga, né, essa era em que estamos vivendo, para nos ensinar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
sendo que esse nome, né, Hare, significa a energia de Srimati Radharani. Quando você canta esse mantra e você fala Hare, Hare, toda vez que você fala Hare, a faísca, né, do amor de Deus, do amor puro de Deus está sendo ativada no seu coração. Por isso que cantar o santo nome de Deus é muito importante, com essa consciência, com essa sabedoria, que advém, né, do exemplo de Deus. Essa escritura foi, né, escrita por, né, Krishnadasa Kaviraja Goswami, sob as ordens de Sri Rupa e Raghunatha Dasa, que eram... Aí vai toda uma sucessão discipular, Swarupa Damodara Goswami, enfim, é algo assim que a gente não tem noção, às vezes, do que está estudando. Quando você estuda o Bhagavad Gita, por exemplo, é algo maravilhoso, né? Porque Raja Vidya Raja Guhyam, Krishna falando, esse conhecimento é o conhecimento assim, mais assim, é o conhecimento real, né? Não pode falar que é melhor, que é pior, é o conhecimento real, está além da dualidade, é o conhecimento transcendental. E Krishna fala, esse aqui é o conhecimento mais secreto, porque Deus ele está se revelando completamente nessa escritura chamada, né, o Bhagavad Gita. Temos que ter muita atenção, muita avidez de querer conhecer as palavras de Deus, porque esse é o conhecimento que vai te libertar realmente dessa atmosfera material, dessa matrix. Porque como que você vai se render a Deus se você não sabe quem é Deus, ou se você não tem a informação dada diretamente por Deus? E essa é a bênção do Bhagavad Gita, porque Krishna está falando diretamente para Arjuna, não tem intermediário. A autoridade suprema está nos ensinando, através do Gita, o que devemos saber, o que devemos fazer, quais são os sentimentos dos devotos que se renderam a ele. De modo que se uma pessoa, uma alma, um espírito que está vivendo essa experiência na forma humana, não utiliza a inteligência de uma forma apropriada para obter esse conhecimento, ela simplesmente está tornando a sua vida inútil. O tempo para essa pessoa está passando assim sem nenhum sentido. Por isso, a associação é muito importante. Quanto mais você ouve sobre Deus, sobre as instruções divinas, quanto mais você canta o nome de Deus, quanto mais você adora o Senhor, né, no seu coração, mais você vai obter a vitória ou o sucesso que é predestinado a quem está manifestando essa forma humana. Assim, né, fazemos a pergunta, você tem diariamente se ocupado em estudar as palavras de Deus, em meditar, né, sobre o que ele está falando, em ouvir com muito carinho a realização dos devotos puros sobre o que Krishna está falando, como quando a gente lê o Bhagavad Gita, naturalmente apreciamos, né, os significados de um devoto puro, Srila Prabhupada. Você não pode apreciar o significado de um espírito sobre o Bhagavad Gita se esse espírito ele não é rendido a Krishna, se ele não aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. E Prabhupada, quando ele foi enviado por Krishna a esse planeta, foi exatamente, né, para combater essa filosofia que quer estabelecer Krishna como uma energia impessoal, como uma luz, saindo fora totalmente dos parâmetros da autoridade suprema, que é Krishna se autodescrevendo no Bhagavad Gita. Certo? Então vamos aí dar mais atenção a essa escritura do Gita, que inclusive ela foi perdida, né, aqui, até 500 anos atrás, e Krishna veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu para
restabelecer esse conhecimento através da devoção pura que ele manifestava. Se você ler o Bhagavad Gita, a ideia é que você tem que se render a Krishna em serviço devocional, né? Isso se chama Bhakti Yoga, e naturalmente você vai agir nesse estado mais de comunhão amorosa com Deus. Não vai estar assim tão interessado em estudar tantas escrituras e ficar muito erudito. Simplesmente você vai amar a Deus pelo amor, entendendo que Ele é Deus. Você sabe que, se você sabe que Krishna é Deus, se você aceita isso, vamos dizer que inicialmente com uma fé, mesmo não tendo realizado isso, mas você quer realizar Deus, então o próprio Krishna está falando no Bhagavad Gita. Você tem que se render a mim, você tem que purificar a sua mente, para que eu possa me manifestar na sua vida. Não é só uma questão de acreditar em Krishna. Logo, se você é favorecido pela misericórdia de Krishna, imediatamente você é levado a se associar com devotos mais avançados, realizados, né, que já vivem nessa verdade devocional. E também Deus, ele fala de dentro do seu coração. A partir do momento que você se rende, de fato, que você fala assim, não, eu quero isso, eu quero realizar Deus, com toda a boa intenção, com aquela vontade, né, profunda de realizar o divino, você vai ativar a voz de Deus dentro do seu coração. Porque Vishnu, Krishna, ele não vai estabelecer uma comunhão com você se você simplesmente tem uma atitude morna, né? Ah, eu acredito que Deus é Deus, mas você não está cantando o nome de Deus, você não está estudando o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, você não está trocando ideias, né, transcendentais, vamos dizer assim, com devotos mais avançados. Você tem aquela vidinha, né, estagnada, uma vidinha onde você pretensamente ou caprichosamente segue a sua vida espiritual, mas fica só fica estagnado, num nicho de conhecimento específico daquilo que você leu, mas não tem a realização. A alma significa ânima, você tem que ter esse ânimo, não, eu quero, você tem que imprimir energia. É igual a água, para ela ebulir, o fogo tem que ficar constantemente. Não pode assim, acender o fogo, não, agora eu vou viver a vida material, aí você esquece completamente de Deus, aí depois você volta para Deus, fica nessa oscilação. Essa oscilação não pode ter. Você tem que ter uma atitude firme. O fogo vai queimando a água, né? A panela vai queimando até que uma hora a água vai ebulir. Ou seja, a influência da natureza material vai ser dissolvida dentro do seu coração. Os anartas, né, as coisas indevidas, as impurezas, tudo isso vai ser retirado da sua vida se você se mostrar persistente na sua busca espiritual com total fé e confiança. É isso que Krishna nos pede, né, em suas instruções. Né? Ele diz, não temas, não duvides. Siga com força, se purifique, para que eu possa me manifestar em seu coração. Da mesma forma, quando os devotos estão cantando, né, o santo nome de Krishna, o Mahamantra, né, Hare Krishna, sabendo assim, exatamente por que estão fazendo isso. Quando canta Hare, ele sente Hare, que a energia de amor de Deus desperte em meu coração. Hare Krishna, que a energia de Deus me atraia para Ele, que é o Centro Supremo. Né? Rama, que advenha da minha prática o prazer que eu busco há tantos milhões e milhões de vidas. Aí o Senhor Chaitanya está falando, o néctar pelo qual você ansia há tantas e tantas vidas, você vai conseguir
simplesmente por cantar o nome de Deus com essa consciência rendida, onde você realmente quer sentir o amor de Deus com essa avidez, com essa ânima, com esse entusiasmo. Você tem que se perguntar agora se realmente você está caminhando dia a dia na sua vida com esse intuito, porque senão vai ser balela, né? Até mesmo na vida material, se você acredita em algo, tem um sonho, mas você não coloca a sua energia para realizar esse sonho, vai ficar só no nível da fantasia, da imaginação, certo? Ainda mais na plataforma espiritual. A plataforma espiritual é eterna. Você vai conseguir atingir algo que vai te favorecer para sempre. Temos que ficar numa espécie, né, de ansiedade espiritual ou expectativa para receber de Deus aquilo que Ele está sempre querendo nos dar, que é a realização espiritual. Krishna, ele quer que você volte para a morada dele, espiritual. E agora você, como espírito, esqueceu da sua posição espiritual, pode ter algum conhecimento escritural, alguma crença, né? Mas você não tem a prática de coração. É só uma crença, é só uma mentalidade, um ideal, algo que você possa ter fixo na sua vida para, assim como uma bengala que no momento de dificuldade você possa ter um refúgio específico. E aí você vai trabalhando com Deus nesse mundo, mas a nível emocional, material, não tem aquela força espiritual. Então, Hare, 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 amor, amor, né? Desperta o meu amor, porque eu sou um filho de Deus, um fruto do amor de Deus, logo eu tenho que me relacionar com Deus amorosamente. Daí vem todos os mestres e falam, amai a Deus sobre todas as coisas. Entendam isso, criaturas terrenas. Né? Só que a mente é terrível, a mente é o inimigo. A mente, ela gosta de estar sempre vivendo milhões de coisas. Porque se a mente fica muito pensando no espírito, pode-se dizer que isso é a morte da mente. É o ego, né? O nosso ego, quanto mais se rende a Deus, mais ele vai sair fora do controle. O ego é como uma nuvem que está tampando o sol do espírito. Então, logo você esteja no sol, essa nuvem não faz mais sentido. E aí, como você, há milhões e milhões de vidas, tem sido escravizado pela sua mente, naturalmente ela não quer ceder. É como se fosse um hábito, né? Você viver pela mente. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, a mente é a sua melhor amiga e a sua pior inimiga. Depende de como você está usando a sua mente nessa forma humana. A sua mente é o centro dos sentidos. Logo, se os seus sentidos estão atraídos pelos objetos materiais, ou pessoas materiais, ou lugares, ou entretenimentos materiais, a sua mente está se comportando como uma inimiga, porque a ideia que Krishna fala no Bhagavad Gita é para você sempre pensar nele, o tempo todo. Sempre vê-lo em todas as coisas e em todas as pessoas. Serviço devocional significa que você está agindo nessa mentalidade de estar sempre lembrando de Krishna, de tentar satisfazê-lo de todas as maneiras na sua vida. Mas aí as pessoas, né, não estão situadas no espírito, elas estão condicionadas, contaminadas, estão agindo mecanicamente por influência de uma natureza material que está agindo diretamente na mente. Logo, esse instrumento que Deus te deu, que é o centro dos sentidos, se torna a sua própria prisão.
A mente é o chamado diabo, né? A mente. Mas Krishna fala, mas se você usa a sua mente para estudar o Bhagavad Gita, para usar os seus sentidos, para entrar em contato com objetos sagrados, com pessoas elevadas espiritualmente, com lugares incríveis, onde, né, se manifesta a criação de Deus de uma forma bela, onde você consegue estabelecer, né, a Deus como centro de tudo. Então, quando você usa a mente dessa forma, naturalmente a sua vida espiritual é favorecida. A sua forma humana vai conquistar a vitória ou o sucesso requerido a ela dentro daquilo que se chama a criação de Deus. E aí você, como espírito, agora, né, agora você não é mais um animal, você não é mais uma planta, você não está, né, mais no mineral, você agora está numa forma humana, e essa forma humana te capacita a ser completamente feliz nesse mundo, a ter paz, a ter equilíbrio. Tudo depende da sua visão equânime, de você usar a sua inteligência com discernimento. Temos que pensar nisso, pensar muito seriamente, porque as atividades que vamos praticar nesse mundo com essa sabedoria, e por isso é muito importante a sabedoria, para nos posicionarmos no amor a Deus, essa posição vai nos libertar dessa prisão horrível, miserável, né? Imagina, você tem que nascer, você vive durante um tempo, depois você adoece, envelhece e morre. E aí a pessoa que está nessa forma humana, esquecido do Espírito, esquecido de Deus, né? Mesmo que ela acredite em Deus ou saiba quem é Deus, mas não tem a realização espiritual, essa pessoa está sempre temendo a morte, ou está sempre buscando a sua sobrevivência numa luta, num esforço assim, imenso dentro desse mundo material. Todas as pessoas vivem assim. E através do falso ego, elas estão sempre competindo entre si, se autodestruindo, né? Destruindo umas às outras, nesse patamar de ignorância. Essa é a mente contaminada. Então vamos usar a nossa mente, os nossos sentidos, de modo que eles possam se purificar, nos favorecendo assim, para ter uma vida tranquila nesse mundo, enquanto estamos passando aqui. Não haverá problemas maiores se você estiver rendido a Deus, não por interesse, ok? Por amor, por amor. E aí, isso significa, né, quando o Mestre Jesus esteve aqui, ele falou, primeiro busca o reino de Deus. Primeiro busca o ponto do universo que está mantendo tudo isso, que mantém tudo amorosamente, inclusive você. E esse centro, ele se expande e entra dentro do seu coração. Logo, o centro do seu centro é Deus presente. Você não precisa, né? Deus é o ser mais íntimo que está no seu coração. Não existe amigo, nem esposa, nem filho, nada que esteja mais próximo de você em intimidade, em amizade, em amor do que Deus. Só que parece que ele está escondido, você não consegue encontrar algo que é tão óbvio. Mas que para encontrar você tem que todos os dias fazer uma prática espiritual, fazer uma meditação, estar criando uma atmosfera mental de pensamentos, né, luminosos, para que toda essa estrutura do mundo de seres que estão agindo a seu favor agora mesmo nesse mundo, no plano invisível, para que você consiga obter a meta da forma humana de vida. Agora, se a sua mente está sempre indo para o lado externo, sempre racionalizando que o mundo é assim, que o mundo é de tal maneira, entrando, se envolvendo no mundo da ignorância, da influência dos modos da natureza material, você vai perder Deus.
essa forma humana, eu estava até dizendo hoje, ela é desejada até mesmo pelos semideuses, de tão importante que ela é. E as pessoas não sabem disso, né? Imagina uma pessoa se suicidar, ou assim, ou fazer outras coisas, né? Com a forma humana, de uma maneira totalmente agressiva. Quando a gente visse outra forma humana, fala, uau, aquele espírito, ele deve ter sido incrível, porque agora ele atingiu a performance humana nesse mundo. É lógico que cada alma, dentro do seu estágio evolutivo, ele começa o aprendizado na forma humana, certo? Então, a forma humana, quando você atinge a posição de um sábio, a ideia é que você tem que servir aqueles outros espíritos que estão em forma menos evoluídas. Assim como uma mãe, por exemplo, cuida do filho, né? O bebê ainda não tem capacidade de discernimento. Porém, a mãe vai como? Vai servir com amor. A mãe não vai instruir o filho, não vai dar conselho, não vai pregar. Simplesmente ela vai dar amor, ela vai dar o leite, ela vai dar, né, a sua vida para que aquele pequeno ser cresça um dia e receba o exemplo da mãe, o amor da mãe. E daí também instruções. Por isso é muito interessante que nos tornemos sábios, porque a maioria das pessoas ainda vive na plataforma material. Só pensa em desfrutar ou possuir o mundo. Elas não entendem que o reino de Deus, o centro de toda a opulência, tudo se manifesta nesse universo a partir desse centro supremo, que é chamado Garbhador Kashayi Vishnu. E esse mesmo centro supremo, ele está presente dentro do nosso coração, conhecido como Kshiro da Kashayi Vishnu. Vishnu quer dizer onipenetrante. Então Deus, ele está dentro do coração de todo mundo, né? Apesar dele ser o centro universal, ele é o centro também do nosso micro-universo. Então esse é o reino de Deus. Quando você entra em comunhão amorosa com esse centro, esse reino de Deus no seu coração, e você passa a amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo a sua justiça, né? A justiça de Deus é você agir em amor e sabedoria no mundo conforme a autoridade de Deus. Quando você faz isso, né, continua, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vos será dado por acréscimo. Tudo vai ser dado a você. Você não vai ter que comprar algo. Deus, ele vai te dar gratuitamente. Imagina, Deus está sustentando todo, não só esse universo, vários universos. E mesmo assim nós estamos hesitando em nos rendermos a Deus, porque a nossa mente, ela é muito sem vergonha, né? Ela é muito esperta. Ela quer ficar somente gozando os entretenimentos materiais. A mente é uma hipócrita, né? Ela faz uma máscara de que é espiritual, muitas vezes ela fala sobre Deus, mostra uma inteligência, às vezes até incomum, para falar assuntos filosóficos, né? Mas a alma continua adormecida. A alma não está comungando com Deus, ela não está sentindo o néctar da existência. É isso que nós temos que ficar, né, ligados. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Tá? Então aqui, eu vou ler um verso aqui para a gente dar continuidade, né, já que a gente ia falar o Bhagavad Gita, vamos falar o Bhagavad Gita, ok? O verso 7 do capítulo 10, intitulado A Opulência do Absoluto. Krishna fala: quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado,
Quanto a isto, não há dúvida. Esse capítulo aqui, o 10º capítulo, é a opulência do absoluto. Aí Krishna ele vai descrevendo que tudo aquilo que tem a aparência de opulência, ou as qualidades pessoais, tudo aquilo que tem mais valor nesse mundo, nada mais é do que uma manifestação da opulência dele. Por isso que é a opulência do absoluto. Certo? Muitas coisas que estamos vendo, que apreciamos nesse mundo, nada mais são do que a manifestação de Krishna nesse mundo, de alguma forma, para que a gente possa contemplar a opulência absoluta de Deus. Entende? Krishna ele tem opulência absoluta. E dentro dessa opulência absoluta, ele manifesta umas opulências, vamos dizer, relativas nesse mundo. Mas como você não pode entender a opulência absoluta de Deus, você vai se admirando com essas opulências do mundo, que são coisas que atraem espiritualmente você, e Krishna fala, isso aí é só uma manifestação temporária das minhas opulências. Né? Então ele fala aqui, ó, e aí ele fala assim, aí você está de fato convencido da opulência de Deus e do poder místico. Esse poder místico, certo? A gente fala assim, mas como que isso tudo existe? Como é que tudo isso é criado? Como que é a dimensão mais grosseira, a dimensão mais sutil, a inteligência, os pensamentos, terra, água, fogo, tudo isso que você pega, né? Isso tudo é poder místico. Agora, como que você pode explicar isso? Então você tem que estar convencido de que tudo isso que existe maravilhosamente numa diversidade material, nada mais é do que a manifestação da opulência mística de Deus. Assim também lá no mundo espiritual há uma variedade, só que a nível espiritual, nível eterno, de plena consciência e felicidade. Então Krishna ele também manifesta no mundo espiritual a opulência mística dele a nível de potência interna. E aqui no mundo material é nível de potência externa. E você, como tem a sabedoria, você consegue ver isso. Você já não consegue mais desassociar a existência, a criação de Deus com Deus. Deus ele está imanente, imantado, vamos dizer, dentro da sua criação. Tudo é energia de Deus, certo? E Deus também, ele é transcendente, como o centro de manifestação energética. E Deus também entra em tudo, ele entra no seu coração. Logo você nada mais é do que uma peça dentro desse jogo de movimento cósmico, onde o seu espírito, nessa forma humana, está aprendendo a como sair, né, desse misticismo, desse holograma, dessa matrix, ou o que você queira dizer. Porque nós temos que despertar, certo? Você tem que usar a sua forma humana com muita atenção, com muita gratidão. Se você chegou a esse nível do sagrado cair em suas mãos, se o Bhagavad Gita apareceu na sua mão, e você leu, e você absorveu isso, você tem que começar a realizar isso com muita vontade, com muita alegria, agradecendo a Deus, obrigado pelo seu amor, a sua misericórdia ter se manifestado na minha vida, e agora eu vou poder realizar aquilo que eu sempre quis. Né? O que o Espírito quer? Ele quer ser livre, ele não quer ficar vindo de corpo em corpo material, sofrendo amnésias, né? Esqueci, não sei o que eu fui na vida passada, e o que importa é que você foi na vida passada, o que você vai ser na vida futura. Importa o que você é agora, o que você vai ser sempre, eternamente. E aí, em função disso, dessa consciência, você fica lembrando o tempo todo, você se torna uma pessoa o quê? Desperta, ou iluminada, né? O estado de Buda, o estado de Cristo, consciência de Krishna. Significa isso, que você está sempre lembrando de Deus, do seu espírito, e que tudo é Deus, e que a opulência divina está manifestando de tudo.
Então, aqui ele está falando assim, se você está de fato, né, Krishna falando, convencido dessa minha opulência e poder místico, se você, uau, entendi, tudo isso é Deus. Então ele fala assim, você vai se ocupar em serviço devocional imaculado. Se tudo é Deus, o que mais você pode fazer a não ser se ocupar em serviço a Ele nesse mundo, garantindo assim uma ação pura nessa existência que vai te libertar do karma. Quando você age sem estar rendido a Deus, você está semeando ações materiais que vão frutificar materialmente também. Por isso que você recebe um corpo material. Esse meu corpo aqui agora, ele é fruto, né, do que eu semeei na vida passada. E tudo que eu estou fazendo agora, eu tenho a escolha de não ficar mais nesse mundo, voltar para a morada divina, ou simplesmente eu vou estar semeando condições, ações, mentalidade, né, na qual eu vou receber outro projeto de forma humana, para daí dar continuidade até o ponto que vai de novo aparecer na minha vida o Bhagavad Gita, ou uma boa associação, ou alguma instrução que vai fazer eu, despertar. Peraí, eu ia falar assim, né? Eu não sou essa forma humana. Eu não tenho interesses humanos. Eu não tenho interesse de futuro. Eu não tenho interesse de lembranças do passado. A minha vida está acontecendo aqui agora. E Krishna fala, veja, me veja em tudo, veja o meu poder místico, veja tudo isso é minha opulência, você não pode captar a minha opulência, Deus fala. Né? E olha que esse mundo material aqui, imagina o planeta Terra, não é nada, nada perto do que existe em todo o universo. E o nosso universo, de acordo com as escrituras, é um universo pequeno, perto de outros universos, né? Multi-universos, que estão flutuando nessa energia material, né, chamada Maya ou Pradana, certo? Então Deus, ele existe antes de toda essa criação. Ele que... A gente não pode imaginar o poder de Deus, a potência de Deus, a opulência maravilhosa de Deus, né? E também, menos ainda, conceber a potência de Deus lá no mundo espiritual, onde a potência interna dele age maravilhosamente. Porém, se você se render a Deus, né, misteriosamente, você vai começar a entender tudo de uma forma bem simples. Quando você começar a fuçar, vamos dizer assim, a buscar o conhecimento divino, se aprofundar na Bhakti Yoga, entender tentar entender como é que é Krishna e Radharani, como é que são as golpes lá no mundo espiritual, os amigos, né, os parentes, os servos, como é que, né, são todos os seres, a constituição de Vrindavana, você começa a estudar os passatempos de Deus. Por quê? Porque você se rendeu a Deus. Então isso aí é um serviço devocional imaculado. Você começa a servir a Deus porque você sabe, dentro da revelação pelo próprio Deus, principalmente Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando, você, espírito, energia minha, você é um servo eterno amoroso meu. E se você não agir nessa forma humana, usando-a a meu serviço, de uma forma imaculada de preferência, né? Lógico que inicialmente a gente vai pisar nas bolas, mas vai chegar uma vida ou uma hora que você vai estar servindo assim, completamente entregue a Deus, assim como Chaitanya Mahaprabhu estava expressando em seus passatempos. Ele era completamente entregue a Krishna, ele só falava de Krishna, ele só pensava em Krishna, ele tinha loucuras, sintomas, ele ficava embriagado, às vezes não falava nada com nada, porque ele só queria saber de Krishna. Então é uma loucura mesmo. Vai chegar um ponto espiritual na sua vida, ou em alguma vida que você recebeu uma forma humana, que você realmente vai ficar nesse êxtase constante. Porque imagina, quando você comunga a energia com Deus no seu coração, é algo assim que não dá para falar. Imagina algo assim na sua vida que você tem um prazer e você quer aquele prazer de novo, né? Cada pessoa tem um determinado tipo de prazer, aí você quer sempre repetir aquele prazer, né?
Só que no mundo material você tem o prazer, mas depois esse prazer ele dá uma acalmada. Aí depois você quer o prazer de novo para repetir aquela dose de prazer, mas aí depois abaixa, ou vem uma depressão, ou vem algo, né, fora daquilo que é chamado prazer. Mas com Deus não, é contínuo. O Espírito, quando ele encontra, né, o Espírito Supremo, ele está comungando na plataforma real. E aí isso é contínuo. Isso vai aumentando, o amor vai expandindo e você vai ficar cada vez mais louco. Cada vez mais, assim, apaixonado por Deus. E aí você vai começar a fazer o serviço devocional. O que eu posso fazer aqui para levar essa informação para as outras pessoas? Daí você está cantando, Hare Krishna, por favor, Krishna, me dá um serviço, porque isso é contínuo, você quer estar sempre fazendo algo que satisfaça a Deus, ou que leve você a ser um instrumento de Deus para fazer com que outros espíritos entrem nessa mesma plataforma que você está. Então você tem que tentar obter essa posição nesse mundo material. Cada dia, você que está criando cada dia. Você é um Deus em miniatura, criando o seu micro-universo. Daí você tem que criar tudo com muita inteligência, com muita atenção, com muita consciência. Em tudo aquilo que você focar dentro da sua sabedoria e do seu amor, é o que vai se manifestar na sua vida. Ou seja, você usa a sua mente e os seus sentidos para criar um mundo perfeito para você. Daí o Mestre Jesus falava, sede perfeitos como é perfeito o Pai no céu, ou no coração, a super-alma que está dentro de você. Daí você vai ter intercâmbio com o divino, e sua vida vai ser promissora, vai ser maravilhosa. E aí você vai erradicando as purezas da sua vida, e como Krishna fala nesse verso, você vai se ocupar em serviço devocional imaculado, sem mácula, sem contaminação, sem desejos interesseiros, sem estar querendo obter coisas do mundo material, ou desfrutar assim nesse ponto do falso ego. E aí você vai ver que tudo na existência é esse poder místico de Deus agindo que você não entende, enquanto você está na mente e no intelecto. Porém, quando você entrar no espírito, você vai entender plenamente que tudo isso aqui é uma energia, que é Deus imanente, que a criação de Deus não é diferente de Deus, mas que Deus, ele é transcendente. Ele está além dessa criação material. Essa criação material veio a existir depois que Deus entrou na energia material. Deus ele está presente antes da criação material, antes dessas formas todas que trabalham nessa integração de relações para ir angariando, né, degraus de evolução de consciência para chegar nesse ponto onde você vai ter autorrealização e vai trabalhar no seu dia a dia para sair daqui. O que você está fazendo aqui nesse mundo material? Né? O que você está fazendo aqui? Tem que se perguntar isso, quem sou eu? O que é essa vida? O que é esse mundo? E aí Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita, certo? E Krishna fala, calma também, não é para você ficar que nem um louco, não. Viva a sua vida material moderadamente, com divertimento, não comer, beber, ter os seus prazeres. Porém, tente nunca esquecer de Deus, tente nunca esquecer a realidade divina na qual você está inserido. Inclusive o seu corpo é uma energia de Deus também, só que é uma energia inferior. E você, como espírito, é uma energia superior. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Você não pode esquecer, certo? Você não pode esquecer que Deus está no seu coração, que o seu corpo é o templo de Deus. E que nesse sentido você tem que dia a dia ir ali naquele cantinho do seu coração, né, o coração místico, e fazer a sua adoração, a sua meditação, clamar a Deus para que ele te ocupe cada vez mais de uma forma consciente nesse mundo, para levar a mensagem de amor dele para todo mundo, a sabedoria, que é isso que ele diz no Bhagavad Gita. Os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão ansiosos para que outras almas também despertem e se situem nesse serviço devocional.
Temos que pensar nisso. É maravilhoso. Então, nesse verso, né, quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. E depois ele fala assim, quanto a isto, é o próprio Deus falando, não há dúvida. Quando você atingir um grau de consciência, por quê? Porque você está fazendo a prática diária de cantar o santo nome, de ter o coração sincero e honesto, desejoso de alcançar Deus. Deus, ele está no seu coração ouvindo, né, os seus desejos, o que você quer realmente. O que você quer realmente na sua vida? Você quer Deus? Então você tem que botar fogo lá na panela para a água ferver. Tem que deixar o fogo, não apaga o fogo. Tem que ser contínuo, até a hora que vai atingir 100 graus. Então Deus vai falar assim, quando você atingir um ponto de purificação, eu vou poder me manifestar e me revelar para você. Então ele fala que quanto a isto não há dúvida. Não há dúvida. Certo? Quando você está realmente convencido de que é isso que você quer. Que você crê com toda a fé de que existe um Deus e que agora você vai purificar a sua existência, colocando a sua energia nos pés de lótus do Senhor Krishna, fazendo a sua vida material ser favorável para o que Deus te criou, né, dentro da perspectiva dessa forma humana. Como dizia Srila Prabhupada, você tem que aprender a fazer limonada do limão. Esse mundo material, esse corpo, toda essa existência aqui, essa mente contaminada, tudo isso aqui é um limão. É muito amargo, né? Muito amargo, ninguém gosta de comer limão. Ao mesmo tempo é medicinal, né? Essa prisão material aqui é medicinal, porque quanto mais você sofre, mais você fica com vontade de se libertar desse mundo, ok? Mas aí você vai botar o doce da consciência de Krishna nesse limão. Você vai adocicar a sua mente com a consciência espiritual e daí você vai atingir, né, esse ponto da autorrealização, da comunhão com Deus, e sua vida vai ser um sucesso. Daí Sanjaya, no último verso do Bhagavad Gita, ele fala, quem está com Krishna, igual Arjuna atuou lá na batalha, completamente rendido a essa posição de satisfazer a Deus, ou serviço devocional, já tem a vitória garantida. Por isso o Bhagavad Gita é a instrução que nos leva a ficar convencidos da rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna. Já entendendo que ele é Deus. Se ele é Deus, né? Então vou ler aqui rapidinho o significado de Srila Prabhupada, ok? Então Prabhupada está dizendo, quem de fato, o auge da perfeição espiritual é conhecer a suprema personalidade de Deus. Quem não estiver firmemente convencido das diferentes opulências do Senhor Supremo, não poderá ocupar-se no serviço devocional. Então olha aqui que um devoto puro está falando, né? O auge da perfeição espiritual. Você nunca vai atingir o degrau máximo da escada se você não conhecer a suprema personalidade de Deus intimamente no seu coração. Tá? Então é para isso que nós praticamos a vida espiritual, para conhecer Deus de fato. Então, que ele fala também que se você tem que estar firmemente convencido, né? Esse capítulo, a opulência do absoluto, Krishna fala para você, porque tem gente que tem formas de compreender a ciência de Deus. Tem gente que só está vendo as coisas externas. Aí Krishna ele vai narrando todas as coisas externas, né? E depois ele fala assim, tudo isso é uma opulência minha. Aí o cara que tem a consciência mais material, ele entende, isso tudo é Deus. E quem é Deus? Aí é Krishna. Aí você se rende a Krishna, certo? Aí você se ocupa em serviço devocional. Então Prabhupada continua. Em geral, as pessoas sabem que Deus é grande, mas não conhecem os detalhes da sua grandeza. Aqui, nesse capítulo, né, estão os pormenores. Se alguém sabe de fato
como Deus é grande, então ele naturalmente torna-se uma alma rendida e ocupa-se no serviço devocional ao Senhor. Quando a pessoa realmente conhece as opulências do Supremo, tudo o que lhe resta é render-se a Ele. Né? Você tem que se render àquilo que é superior a você. Agora, Deus, ele não é só superior, ele é a vida da sua vida. Deus é o máximo do máximo. Não tem nem classificação, né? Porque tudo que é superior é Deus. Daí, quando você se rende a Deus, automaticamente os valores superiores da vida, as qualidades máximas se manifestam no seu coração. No Bhagavatam diz, quando você se torna um devoto puro, as qualidades dos semideuses se manifestam naturalmente. É muito legal isso. Então, este conhecimento real pode ser conhecido através das descrições contidas no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita e em textos semelhantes. Na administração do universo, há muitos semideuses distribuídos por todo o sistema planetário. E entre eles os principais são Brahma, que é o criador, né, do universo, o Senhor Shiva, que é o que mantém essa transmutação, destruição do universo, e os 4 Kumaras. Os 4 Kumaras, né, que são personificações do conhecimento de Deus, e outros patriarcas. Há muitos antepassados da população do universo, e todos eles nascem do Senhor Supremo, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é o antepassado do qual se originam todos os antepassados. Então, o Prabhupada está falando isso aqui porque em versos anteriores, Krishna fala, né? Eu sou dos seres eu sou Brahma, dos sábios eu sou tal, né? Do conhecimento eu sou a manifestação dos Kumaras, tudo em nível supremo. E se você sabe disso, você sabe que tudo aquilo que você chama de seus antepassados, que você possa adorar, né? Como tem até mesmo, né? Em algumas religiões que se adoram os antepassados, você tem que entender que o antepassado original é Deus. E todos os seus antepassados dentro dessa cadeia de manifestação familiar ou discipular, essas manifestações são a opulência de Krishna manifesta. Logo, se você se rende ao antepassado supremo, Krishna, você está honrando todos os seus antepassados, entendendo que eles são meras frações ou partes, né, desse antepassado supremo, no qual você está, nessa determinada forma humana, recebendo, né, os benefícios de tudo que os que vieram atrás de você, né, fizeram para que hoje, né, estejamos nesse mundo material da melhor forma possível, com maior conforto, com mais tecnologia. Porém, tudo isso é energia de Deus. E aí você se rende a Deus, você, né, com uma só tacada, você mata todas as bolas de uma vez só. Estas são algumas das opulências do Senhor Supremo. Quando alguém está firmemente convencido delas, ele aceita Krishna com alta fé e sem nenhuma dúvida ocupa-se no serviço devocional. Todo este conhecimento específico é necessário para que se sinta o interesse maior pelo serviço devocional amoroso ao Senhor. Ninguém deve perder a oportunidade de compreender na íntegra quão grande Krishna é, pois, conhecendo a grandeza de Krishna, a pessoa será capaz de fixar-se em serviço devocional sincero. Haribol, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então é isso, assim, esse capítulo 10, né, do Bhagavad Gita, é Krishna tentando explicar às pessoas que não conseguem conceber a forma dele, de Krishna. Mas aí ele fala assim, mas tudo que existe no mundo material, que você contempla formalmente, dentro, né, de formas densas ou sutis,
seja no plano astral, no plano mental, no plano físico. Tudo isso que parece grandioso nesse mundo, que você fica, uau, olha, espantado, né? Que coisa mágica, né? Então o cristão fala assim, isso aí é tudo opulência minha. São manifestações das minhas energias, mas não são nada grande como Deus, né? E aí você entende isso. Pessoas específicas, né, recebem esse conhecimento e às vezes se transforma só de ler o capítulo 10. Quando você... É uma forma de Cristo ensinar. Ah, vocês entenderam agora que tudo sou eu? Que eu sou o tubarão, que eu sou o leão, que eu sou, né, a águia, que eu sou o on, que eu sou a força, que eu sou o poder. Ele vai explicando várias coisas. E aí você entende. E todas essas coisas nada mais são do que o poder místico de Deus em manifestação das suas opulências, que não são nada perto da grandeza de Deus. A gente não sabe a opulência de Deus. A opulência de Deus é infinita, né? Não podemos apreciar com esse nosso intelecto humano. Porém, com o espírito, essa apreciação vai acontecer no nível de amor. Então, esse amor do espírito, você vai atingir um dia, fazendo a prática do serviço devocional, e aí Krishna ele vai se manifestar de uma forma que você ainda não compreende. É a isso que o Bhagavad Gita, o Bhagavatam e o Senhor Chaitanya estão querendo exemplificar e mostrar. Olha, você vai ficar completamente louco, porque você vai estar numa energia de amor a Deus, uma energia pura. E aí essa energia ela se manifesta aqui, mas se manifesta mesmo lá no mundo espiritual. Em Vrindavana, Vaikuntha Lokadama. Há certas coisas que você não vai conseguir explicar. Nem mesmo o chamado amor material, que é uma migalha do amor espiritual, você consegue, né? Você tem que sentir isso. Então Krishna ele está nos convidando para que através do santo nome, da limpeza da mente, da purificação dos sentidos, você conecte a sua energia, pelo menos no nível de objetos materiais ou pessoas chamadas materiais que estão mais ligadas ao sagrado, certo? Em vez de você ler um livro que simplesmente vai distrair a sua cabeça, que não vai te levar a nada, você lê o Bhagavad Gita, lê o Bhagavatam, aproveita a sua forma humana, aproveita a bondade de Deus por ter nos dado essa escritura, e também todos os dias dentro da sua solidão, você pratica esse encontro com Deus, né? Como diz na Bíblia, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sinta, Deus fala, me sinta, eu trabalho no amor. É no amor que eu vou me revelar, mas você tem que se colocar na situação interna de criar esse reduto amoroso no seu coração, né? Criar essa casa de amor para que você possa receber Deus. E aí você vai ter uma conversa, um bate-papo com ele, e ele vai te instruir, ele vai te falar coisas que não são audíveis, nem perceptíveis com o pensamento. Entende? É a intuição que vai atuar. Aí você vai saber o que você tem que fazer, né? Porque da mesma forma que alguém, a sua mente que te torna um escravo, está falando, você tem que fazer isso, você tem que atingir isso, né? Você tem uma mente, mas a sua mente são a influência dos modos da natureza material. Porém, quando sua mente está purificada, você vai ouvir a voz de Deus. Não vai ouvir mais a voz da sua mente. Você vai ouvir a voz do seu coração. E nessa audição, a sua vida vai ser vitoriosa. E aí você vai querer, né, ter um lugar nesse mundo onde você possa viver em apreciação divina e tentando passar carinhosamente essa sua realização para os outros. Sem forçar, sem nada. E cada um está no estágio, você respeita. Você só faz o seu serviço devocional. Ok? Então eu espero que vocês tenham apreciado esse verso, né? Krishna nos inspira sempre de dentro do coração a falar e a mostrar a simplicidade da coisa, não tem dificuldade. Ok? Um beijo no coração, amo vocês. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!